Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o apresentador da Analisa Vasco e tô aqui para falar um pouquinho sobre Vasco e Fortaleza, confronto esse que foi mais uma vitória pro Vasco da Gama nessa tentativa de fugir da zona de rebaixamento. Essa que tem sido a luta constante do Vasco nos últimos anos de Série A e mais uma vez a gente passa por isso, né? A gente teve um começo de campeonato muito complicado, mas estamos conseguindo competir, estamos conseguindo voltar um pouquinho ali a ser um time de futebol e de fato conseguir conquistar pontos importantes para de repente mudar um pouco a pretensão do time para esse ano, muito graças, cara, ao trabalho do Rafael Paiva. Bom, antes de eu dar seguimento, claro, primeiro, se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sempre falo de Vasco por aqui, mas não só por aqui, eu também falo no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Threads. Então, cara, se você ainda não conhece, segue por lá. O arroba é o mesmo aqui do Twitter, né? O mesmo o código, né? O Analisa CRVG. Então é só procurar Analisa CRVG por esses lugares aí que você encontra o nosso trabalho por lá também. Sem mais delongas, vamos que vamos. How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give us some testers, then back to my leisure. Bom, sobre a partida, acho que é legal primeiro começar sobre o pré-jogo. E aí o pré-jogo ele é importante porque é um momento histórico pro Vasco. Afinal, é a assinatura do projeto de lei que viabiliza a reforma e ampliação de São Januário, né? Na verdade, permite a venda do potencial construtivo, cujo lucro será financiador desse projeto de lei, desse projeto de reforma e ampliação. Foi feito pelo Eduardo Paes ali com a companhia do presidente Pedrinho. Teve também alguns parlamentares ali presentes. Eu pude estar lá cobrindo pela BTB Esportes e de fato um momento histórico. Teve até os Boinas Vermelhas, né? Aquela sinfonia ali do exército fazendo ali um show muito bonito, tocando o hino do Vasco e tal. Ficaram ali também durante o jogo, no começo do jogo também cantaram ali o hino do Vasco com os trompetes ali e tal, enfim, ficou bem bacana. Foi um momento histórico e de fato a gente pôde estar lá para presenciar isso e acho que já começou com o pé direito a partir disso. Afinal a gente passou por um momento histórico e já começamos o jogo com esse na cabeça, né? E aí pro jogo em si, acho que na lista de relacionados a grande questão é a ausência do Leandrinho e do Estrela. O Leandrinho porque não foi noticiado nenhuma lesão, não foi noticiado nenhum problema físico e ele vinha de uma boa partida contra o São Paulo, vinha de uma boa partida contra o Bahia e de repente fica de fora da relação, né? Não entendi muito o porquê, mas deve ter algum critério técnico, alguma coisa do tipo. E o Estrela porque foi dito pelo Vasco que não tinha nenhuma lesão séria. Então pode ter sido até precaução, a gente não sabe, mas ficou estranho, porque o Estrela vinha de um excelente desempenho nas últimas partidas e não me parecia um jogador dispensável, né? Tipo, pra você deixar de fora por opção. Mas deve ter sido precaução, então acho que não tem nem como criticar isso, né? E aí o jogo começa e ali poucos minutos, cara, tem uma lesão do Payet. Ele que, justamente, né, não vinha jogando e quem vinha jogando no seu lugar era o Estrela. Tem uma lesão ali na coxa, sente a posterior, se eu não me engano, né, da coxa. O Rafael Paiva falou disso na coletiva. E a gente fica sem ele ali já no começo do jogo. A gente ainda não tem notícia dessa lesão, né, do que aconteceu e do que vai acontecer dele nos próximos jogos, se ele vai ficar fora ou não, mas a certeza é que ele saiu ali muito dolorido e isso mostra que ele não estava talvez preparado para jogar essa partida, ou estava e foi uma lesão infeliz, não tem como saber. Agora, fica crítica, claro, ao departamento de performance do Vasco, porque quase um ano de Payet e não conseguem trazer segurança para ele jogar futebol, pô. Já é a terceira ou quarta lesão dele aqui e lesões parecidas, sempre na perna, na coxa e de fato não tem como entender. Minha visão leiga é de que o departamento de performance poderia estar fazendo uma coisa melhor. Se tiver algum especialista aí nos comentários, fica à vontade para comentar, porque eu de fato não consigo ver outra coisa para ser dito aqui sobre isso. E aí, depois dessa lesão, entra o JP, que depois a gente fala um pouco sobre, mas um fator determinantíssimo nessa partida foi a expulsão do Hércules, volante do Fortaleza, ainda na primeira etapa de jogo. E é uma expulsão corretíssima, talvez esteja passando na tela. Ele dá um carrinho totalmente covarde no Adson, que puxava um contra-ataque, e que era o último homem ali, se não me engano, ou o penúltimo homem, mas assim, a intensidade da falta era muito forte. Poderia ter machucado o Adson. O Adson ficou sentindo muito ali durante um tempo, então vermelho corretíssimo. Só que aí o Fortaleza fica com a menos. E isso é uma vantagem pro Vasco. Vantagem essa que é muito bem explorada. E que no final do primeiro tempo resulta num gol do Matheus Carvalho. Mais um gol dele, segundo dele no Brasileiro. Marcou também na estreia contra o Grêmio. E até parecido esse gol, né? Uma finalização ali da entrada da área. Ele pega mais ou menos de primeira, bate cruzado e acaba ali batendo no canto do goleiro João Ricardo. Um bonito gol para traduzir uma boa jogada de futebol. Mas antes desse gol, o Vasco já vinha criando muito. Já tinha tido chances claras de gol. Já tinha tido momentos muito bons no jogo, principalmente com o Verratti,
que é legal pontuar que fez uma excelente partida. No primeiro tempo, se não me engano, ele teve 7 duelos aéreos, ele venceu os 7 duelos aéreos. O cara tava dominando tudo, teve 5 finalizações a gol nesse primeiro tempo, enfim. Ele tava de fato dominando o jogo aéreo, não tinha como, não teve debate quanto a isso. E justamente por essa dominância, vem o gol dele, né? O segundo gol do Vasco. Já na segunda etapa, numa cobrança de escanteio do Lucas Piton, ele converte o cabeceio, mais um, cara. Ele teve, no jogo todo, deve ter tido uns 10 ou 11 cabeceios a gol. É o nível do jogo que ele fez ontem. É um absurdo. Ele dominou, destruiu a defesa dos caras do jogo aéreo. E aí vem esse gol, né? O sexto dele no Campeonato Brasileiro, coloca ele como artilheiro do Campeonato Brasileiro, mostrando o bom momento que ele vive. Então, legal também pontuar isso. E aí vamos voltar no JP, que eu falei mais cedo. Fez uma excelente partida, substituindo o Payet, que é uma pressão danada, né? A gente sabe que você entrar no lugar do Payet sempre é uma coisa de maluco. No começo do ano, quem fazia isso era o Matheus Carvalho, que também é bem. E agora temos mais um que faz isso com maestria, que é o JP. Fez uma boa partida, coordenou bem as ações de jogo, conseguiu flutuar entre os dois lados do campo, né? A direita e a esquerda, conseguindo alimentar um pouco o Adson, um pouco o David, um pouco o Verratti também, claro. Então acho que foi uma boa partida, foi uma partida muito dinâmica também, claro, e conseguindo tirar o Vasco do sufoco em muitos momentos. E na minha opinião, vai mostrando mais uma vez que merece sim ter uma minutagem confiável nesse time, porque mostra que tá preparado. Apesar da pouca idade, ele tá preparado. Não vejo diferença nele pro desempenho de alguns outros meios que a gente já tem aqui, que sejam um pouco mais velhos, enfim. É um bom jogador, tem personalidade e faz valer a confiança dada nele. E aí também falando um pouco do Matheus Carvalho, que foi o seu companheiro de meio campo ali, né? Também fez uma boa partida, além do gol, claro, mas enfim, ele desempenhou muito bem, conseguiu ter bons números de passe, de drible, de, enfim, criação de oportunidades. Uma partida muito confiável também. Defensivamente foi mais seguro, o que é legal. A gente mostra que tem um meio bem completo nas mãos ali do Rafael Paiva, tem conseguido desempenhar bem, né? Fez o gol, inclusive, e tal, mas, pô, desarmou bastante, enfim. Fez uma partida muito tranquila, muito boa. Legal falar do Léo também. O zagueiro Léo fez uma boa partida, bons desarmes, partida segura. Partida segura como a gente não via dele há muito tempo. E que não muda a temporada instável dele, não muda o capitão que ele não deveria ser, porque ele não é um líder como o Vasco precisa que seja, mas uma partida tecnicamente muito boa, errando muito pouco, conseguindo desarmar muito bem, dando segurança à defesa, o que é o completo oposto do que fez o Maicon, que de fato teve uma partida muito abaixo, errando bastante, sem confiança. E são momentos, são fases, ele já fez ótimas partidas. O Maicon tem um pouquinho de crédito comigo pessoalmente, mas não sei com vocês. Então, assim, minha paciência com o Maicon não acabou, mas assim, ontem, de fato, não teve muito a ser dito de positivo do Maicon, não. Fez uma partida bem complicada, bem difícil, assim também como o Paulo Henrique, que não tem muito o que comentar, senão o fato de que ele praticamente não conseguiu defender. Eu acho que é a melhor maneira de se dizer. E aí um destaque que tem se tornado corriqueiro aqui, né, cara? Porque, enfim, não tem nem como fugir, mas, cara, o Piton, mais uma vez, uma grande partida. Foi a terceira partida dele seguida, dando uma assistência pro Verratti, acho que pela segunda vez nessas 3 partidas, né? Então, a parceria Cobra-Pirata tá dando muito certo, né? Mas o Piton, cara, é uma partida maravilhosa, criando bastante, quase como um segundo ponto ali pela esquerda, desempenhando muito bem, criando boas oportunidades e, claro, fazendo ali assistência pro gol do Verratti. Mas além da assistência, cara, dando muita dinâmica pro lado esquerdo do campo, sobe e desce o tempo todo. Defensivamente, ele não foi mal, tá? Porque ele tava praticamente o jogo inteiro no ataque e ainda assim dificilmente tu via ele mal posicionado no contragolpe adversário, né, pra tentar fazer o desarme e tudo mais. Então, partida elogiável dele, acho que tava fisicamente muito bem também, o que é legal, vale ser pontuado. Também pontuar sobre o David, que eu acho que também foi bem, mas não tem muito que ser dito, né? Fez uma partida boa, mas nada fora da curva, assim como o Adson também. E aí, falando nesses 3 que eu mencionei há pouco, né? O Piton, o David e o Maicon, e o Hugo Moura também, que eu não mencionei muito, que não fez uma boa partida, mas enfim, esses 4 estão suspensos. Piton, Maicon, David e Hugo Moura não jogam a próxima partida. O David já não jogaria, porque ele é emprestado pelo Internacional e tem uma questão contratual, mas enfim, fica suspenso, cumpre a suspensão, que é maravilhoso, né? Aproveita que ele já não estaria e cumpre a suspensão. E aí o Piton e o Maicon e o Hugo Moura, né, são as novidades como desfalque. Piton, na minha opinião, o pior desses desfalques, porque o Vasco não tem como substituir a altura. Tem o Vitor Luiz, tem o Leandrinho, que o Vitor Luiz fez uma boa partida recentemente contra o São Paulo, né? Mas aquela coisa assim, contra o Cruzeiro, que não foi contra o São Paulo. Eu não vejo ele com capacidade para substituir o Piton plenamente. Isso é fato. Isso não é nenhum demérito ao Vitor Luiz, é um fato de que o Piton desempenha muito bem. Então é difícil substituir um cara como esse.
O Leandrinho tem uma característica muito ofensiva, não dá pra substituir tanto o Piton defensivamente, mas ele fez uma boa partida defensiva contra o São Paulo, contra o Bahia também, então acho que, sei lá, vale a confiança nele. Eu iria de Leandrinho, o Vitor Luiz ali como opção, mas vamos ver o que o Rafael Paiva vai fazer. Eu acredito, na verdade, que ele vai com o Vitor Luiz na lateral e o Leandrinho na ponta, porque ele não vai poder contar com o David, né? Ele sempre prioriza ali o lateral pela esquerda, na ponta esquerda, né? Quando não pode contar com o David, assim como ele fez contra o Bahia, se eu não me engano. Então acho que é positivo, acho que dá pra sonhar com uma coisa positiva apesar dos desfalques. O Maicon, é legal pontuar, porque o Maicon foi substituído no intervalo e entrou o Robert Rojas. E o Rojas fez uma boa partida no segundo tempo. Então, acho que o substituto já tá desenhado, né? Vai ser o Rojas, provavelmente. Fez uma boa partida, desempenhou bem, mostrou que tem credenciais interessantes. Eu acho que a gente vai estar bem municiado de defensores ali, mesmo sem contar com o Maicon. Como eu falei, não fez uma boa partida, mas tem uma certa confiança da minha parte, porque é um zagueiro que mostrou credenciais interessantes aí durante o ano. O Hugo Moura, como eu falei, cara, vinha muito mal. Eu acho que ele já iria perder essa vaga pro jogo que vem. Mas, beleza, suspenso, acredito que quem vai jogar vai ser o Sforza, talvez o Galdames voltando, não sei. O Galdames estava suspenso para essa partida, né? Então, enfim, é complicado, eu realmente não sei o que esperar muito dessas substituições, mas o Rafael Paiva, ele de fato tem se mostrado muito coerente nas substituições dele e tem feito valer a confiança que tem sido colocada em cima dele. E falando nele, eu fiz uma pergunta, tive a oportunidade, né, de perguntar a ele sobre o que ele enxerga desses 3 confrontos dele contra o Fortaleza. Afinal, para quem não se lembra, né, ele comandou o Vasco contra o Fortaleza nas 2 partidas de Copa do Brasil, que a gente avançou de fase. E perguntei a ele o que ele enxergou de comum nessas partidas e ele traçou ali uma evolução, né? Nessas partidas, foi uma resposta muito interessante. Essa pergunta vai tocar agora para você poder conferir o que ele falou para mim. Vamos nessa. Aqui, professor. Boa noite, Paiva Eduardo, do portal BTB Esportes. O Vasco tem um contexto bem sucedido recentemente contra o Fortaleza. As últimas 4 partidas foram 2 vitórias e 2 empates, e as últimas 3 dessas foram você comandando o Vasco. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de ter enfrentado essa equipe outras 2 vezes na preparação para essa, e o que você vê de comum nessas 3 partidas que pode dizer que foram positivas ao Vasco, né? Boa noite. Boa noite. Acho que foram 3 jogos diferentes, né? Eu acho que o primeiro jogo lá foi o meu primeiro jogo do Vasco, jogando lá no Castelão. A gente sabia a força do Fortaleza. Eu acho que essa força se mostrou nos 3 jogos, uma equipe muito organizada, com muito padrão, já rotinada os padrões, né? Então, o Vodivo já faz um trabalho fantástico lá e a gente sabia como é difícil jogar contra o Fortaleza. Eu acho que o primeiro jogo, Fortaleza foi muito superior, né? Acho que tiveram muitas chances de gol, a gente teve muito pouco, a gente defendeu muito mais do que atacou. O segundo jogo aqui foi um jogo mais aberto, né? O placar demonstrou muito isso, o 3-3. Então foi um jogo de muita trocação, né? Acho que a gente já buscava um equilíbrio maior para tentar jogar, para tentar ficar com a bola, mas ainda sofremos algumas transições. E eu acho que esse jogo já demonstra o quanto a gente tem evoluído, né? Eu acho que a gente foi mais equilibrado em todos os sentidos. Acho que a gente soube sofrer sem tomar tantas finalizações no gol. E é muito difícil você passar um jogo contra o Fortaleza sem ser finalizado, né? É uma transição muito forte, são jogadores de muito potencial, mas eu acho que a gente conseguiu jogar mais esse jogo. Acho que a gente conseguiu quebrar a pressão, a gente conseguiu construir, a gente terminou mais jogadas, a gente teve um volume ofensivo maior. Então, acho que demonstra os 3 jogos contra o Fortaleza é a história do que a gente tem sido nos últimos jogos, né? Sofremos muito o primeiro, equilibramos, mas com muita trocação no segundo. Fizemos um jogo mais equilibrado agora no terceiro. Além do Rafael Paiva, eu também perguntei ao Vojvoda, fiz 2 perguntas a ele, uma em cima do que ele enxergou, né, do desempenho do Fortaleza, né, do desempenho defensivo, né, a falha de marcação que gerou o gol do Matheus Carvalho, que também foi muito mérito do Matheus Carvalho, tá? Mas foi um desencaixe na marcação do Fortaleza. E eu perguntei a ele o que ele pontua sobre isso, que pode ser melhorado de repente para a próxima partida, né? Vou tocar essa pergunta aí pra gente ver. Você comentou há pouco uma resposta sua sobre o primeiro gol sofrido pelo Fortaleza, que foi um desencaixe de marcação, mas que havia, claro, o contexto de um homem a menos. Eu queria que você falasse, apesar desse contexto de um homem a menos, o que o senhor tira dessa partida de hoje para ser melhorado para o jogo contra o Grêmio? Bueno, primero nuestro posicionamiento en la expulsión. Hay que corregir ese tipo de posicionamiento porque en la Copa Brasil recibimos un gol de un jeito similar, ¿me entiende? A partir de un escanteio
bueno, ellos consiguen, acho que fue el tercer gol, y aquí a partir de un escanteio nosso consiguen una expulsión que, bueno, que fue determinante para o jogo. Entonces esas cosas son cosas para analizar, para corregir, también para continuar fortes y, bueno, recuperación rápida y pensar en el próximo jogo. Também fiz uma outra pergunta, essa um pouquinho menos interessante, mas também falando sobre o jogo ali, também perguntei a ele para poder entender o que ele tem para dizer sobre esse confronto contra o Vasco. Vamos nessa. Você falou um pouco sobre a parte tática, né, do jogo em si, mas um aspecto que me chamou muita atenção foi a quantidade de faltas marcadas durante o jogo. Foram 33 no total. Queria que você falasse um pouco sobre a arbitragem no todo, além, claro, da expulsão. Bueno, no, hallo que la expulsión, no volteo a ver o expulsión, mas o arbitraje estaba muy perto de esa jugada y yo considero que Hércules fue de un jeito muy fuerte, entonces no tengo nada que comentar. En cuanto a las faltas, no había contabilizado la cantidad de faltas, son partidas muy disputadas. Que bueno, hallo que fue un arbitraje normal, ¿me entiendes? No puedo falar ahora porque he perdido jogo de arbitraje, tengo que enfocar mis energías y también decir que, bueno, que no siempre o culpa es de arbitraje, o culpa, hay que procurar las culpas o los errores dentro del propio Chimi, y el principal responsable de Chimi es treinador, y entonces aquí a partir de hoy mismo ya estaba observando y mirando y analizando las principales jugadas y bueno, tivemos errores de posicionamientos tácticos y bueno, el responsable es el treinador y estou para mostrar, para corrigir e para salir para frente para o próximo jogo. E é isso, galera. Fico por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. Espero que tenham curtido a análise e também as perguntas. Sempre, claro, o convite, mais uma vez, a seguir a Analisa Vasco em todos os lugares. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Threads e, claro, aqui no YouTube. E se você é novo aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, caso você tenha gostado. É como eu sempre falo, não é só pela Analisa Vasco, mas se você gostou desse vídeo em específico, o algoritmo vai te recomendar outros parecidos com esse. Então, não deixe de se inscrever para o algoritmo entender que, pô, você gostou disso. E, claro, deixar o like também para ajudar a propagar esse vídeo, ajudar também, como eu falei, o algoritmo entender que você quer coisas desse tipo no seu YouTube. Comentar também feedbacks, críticas, enfim, dúvidas, debates. A gente está aí para sempre alimentar o debate. O objetivo desse vídeo é justamente esse, alimentar o debate sobre essa partida, então fica à vontade para participar do debate aqui nos comentários. Conto com você para poder debater comigo. Eu gosto de debater. Fica à vontade aí. Tamo junto, galera. Até a próxima e tchau.